Você já ouviu falar em comunicação pública? Esse conceito se refere a uma atividade essencial para a cidadania e pode estar mais próximo do que se imagina. Nessa série de reportagens, vamos conhecer a origem e o desenvolvimento da comunicação pública no Brasil. O conceito de comunicação pública é considerado uma construção de compreensões acadêmicas e fatores socioculturais. Durante os anos, terminologias como a comunicação política e a comunicação governamental também foram objeto de pesquisa acadêmica na busca por uma unidade definitiva para descrever a comunicação feita por instituições públicas. E a participação social, e o que também é chamado de controle social, é exercida pela sociedade que tem a possibilidade de participar das escolhas e que deve se ver refletida nesse espaço de comunicação pública. Comunicação é tudo. Em 2007, Jorge Duarte organizou o livro Comunicação Pública, Estado, Mercado, Sociedade e Interesse Público, um marco para o conceito no país. O livro popularizou a noção de comunicação pública como uma ferramenta de exercício de cidadania, a partir da participação pública. As mensagens emitidas pelo Estado devem contemplar princípios constitucionais como a publicidade, a transparência e a liberdade. O exercício pleno da cidadania, ele vai exigir um cidadão bem informado, um cidadão que conheça a estrutura da política, que também esteja informado sobre os contextos, as conjunturas políticas de cada ambiente, e para isso a comunicação pública, ela vai contribuir. É por meio da comunicação pública que nós provemos a sociedade com informação de qualidade. É também pelas ações de comunicação pública que nós formamos, construímos espaços de participação. A comunicação dos governos, a comunicação do serviço público, ela está a serviço do cidadão e não da autoridade da instituição, que era a tradição brasileira. De certa maneira, ainda é a tradição brasileira. Informar, manter diálogo e estimular a participação da população é compromisso da comunicação pública, que desconsidera mensagens por conveniência e favorecimento de governos ou sistemas políticos. Antes dessa percepção, assessorias de imprensa e canais de radiodifusão foram responsáveis pela comunicação de governos e órgãos públicos. No entanto, a denominada comunicação governamental não contemplava a mensagem feita para o cidadão, mas sim para os objetivos de um governo. E no regime militar, que na verdade essa estrutura estava meio a serviço do regime militar em si. Eu não caracterizaria como personalista. Eu caracterizaria uma comunicação voltada para a manutenção do regime que era militar. Pesquisadores consideram que durante a ditadura militar no Brasil, a comunicação emitida pelo governo foi baseada no marketing político. A ideia de restringir a liberdade de expressão e promover mensagens apelativas. As noções de cidadania e liberdade estavam distantes do momento político do país. Quando veio a redemocratização, a literatura não acompanhou direito isso. O sistema ficou como se tivesse um vírus. A comunicação governamental é uma coisa do mal. Quem trabalha na área pública são pessoas que querem promover alguém ou promover estruturas. A partir da opinião pública e dos movimentos sociais, a possibilidade das comunidades em falar e serem escutadas apontava para o futuro da prestação de contas, transparência, interatividade e livre debate. A expressão de direitos humanos fundamentais como a comunicação passava a integrar avanços sobre o tema junto à defesa da democracia. Na virada do século, houve uma série de pessoas que a gente criou, por exemplo, o curso de comunicação pública. Nós começamos a criar, na presidência da República, nós criamos um núcleo de comunicação pública. A gente começou a fazer coisas. Com o processo de redemocratização do Brasil, o conceito de comunicação pública passou a ser trabalhado por autores como Elizabeth Brandão, Heloísa Matos e Jorge Duarte. Produções acadêmicas sobre o assunto permitiram o avanço em definições, que depois, nas instituições, resultaram em produtos como essa revista do Exército Brasileiro. A revista, desenvolvida pela Fundação Cultural do Exército Brasileiro,
divulga artigos sobre as atividades da Força Militar e exemplifica seus resultados como instituição de Estado a serviço da sociedade. O produto é um exemplo da transformação do conceito de comunicação pública em material simples e acessível. Ainda assim, os avanços da comunicação pública vão além da formatação de textos e criação de produtos. No próximo episódio, conheceremos iniciativas para o avanço da comunicação pública e sua execução pelas organizações estatais.